Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a memória de santos André Kim Taigon, presbítero, Paulo Chon Hassan e companheiros mártires da Coreia. Celebramos estes 103 mártires, mas 103 entre milhares que deram sua vida pela evangelização daquele povo. O que aprendemos deles? Vejamos que, primeiramente, aprenderam já alguns deles o cristianismo às escondidas, porque era perseguido pelo império, pelo governo. Estamos falando de 1846. Quando eles morrem, André, sacerdote, tinha apenas 25 anos. E eles foram fiéis à palavra que receberam, fiéis aos sacramentos que viveram, sem ter medo algum. Perante toda a perseguição que sabiam que poderiam sofrer, e até mesmo o martírio que poderiam sofrer e sofreram, o que acontece? Não se negaram a anunciar Jesus Cristo. As escondidas evangelizaram, ao ponto de que quando o governante descobre o que havia acontecido, os prende e, assim depois, os martiriza. O que temos a aprender? Vemos deles, reconheçamos, recordemos. Tinham uma, entre aspas, religião que vinha propriamente dos seus antepassados. Porém, reconhecendo em Jesus Cristo a verdade, eles abandonaram tudo pela fé em Jesus Cristo. Não misturaram? Não. Somente Jesus salva. E aqui nasce um primeiro questionamento a todos nós. Realmente estamos sendo fiéis à fé que recebemos de Cristo, da sua igreja? Ou temos vivido divididas a nossa fé? Não serve. Deus quer que sejamos exclusivos. Isso está próprio na palavra santidade. Santo quer dizer kadosh, quer dizer o quê? Separado, sede santos como eu, vosso Deus, sou santo. Sede separados para mim, como eu, vosso Deus, sou separado para vós. Sem mistura. Uma fé verdadeira, pura, íntegra, fiel. Muitos, infelizmente, ainda hoje nos nossos tempos de catolicismo, ao invés de quererem reconhecer a verdade e viverem para Cristo como os mártires que até o fim deram sua vida por Cristo, pelos sacramentos, pelo Evangelho, vivem a fé com um dia aqui, outro dia lá em outra religião que não lhe pertence. Ou somos cristãos ou não somos. Não existe meio termo. Qual escolha temos feito? A mesma escolha dos mártires? De sermos fiéis ao Senhor? De sermos fiéis à santidade para alcançarmos o céu? Caso contrário, poderemos perdê-lo. A escolha é nossa. Jesus não obriga ninguém. Nós escolhemos se queremos ou não ir para o céu com ele.
Seguimos hoje com o Evangelho de São Lucas, que diz: naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje escutamos a versão de São Lucas da parábola do semeador. Recordemos, existe ainda a versão dos demais apóstolos, evangelistas. E o que tem a dizer essa parábola para colhermos em nossa vida hoje de modo mais sintético? Recordemos, já escutamos e já meditamos em um domingo, o ano passado, creio eu, se não esse ano mesmo, de forma mais extensa, mais profunda, todo este texto. Hoje meditaremos, sem deixar de ser profundos, mas de forma um pouco mais sintética. E um prisma diferente que complementa aquilo que já meditamos. Devemos de compreender algumas coisas. Vemos que Jesus nessa semente, a maior parte das sementes nem chegam a amadurecer. Por quê? Por um simples fato da superficialidade. A primeira cai em terra dura, a outra no meio da pedra, a outra no meio dos espinhos. Assim vemos a questão da superficialidade do ouvinte da terra, que somos nós. Nós não podemos permanecer superficiais com tudo aquilo que o Senhor nos oferece. O Senhor ainda dá muitas oportunidades àquele povo e também a nós. Por quê? Porque ele diz para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam, ou seja, a condenação não seja tão terrível. Mas não é isso que ele quer. Mesmo assim, não é que não vê a profundidade da situação, mas vê que a palavra foi semeada. Vejamos os mártires que hoje celebramos. Ao colherem a palavra, deixaram tudo, abriram a profundidade de sua vida para que pudesse produzir raízes profundas a palavra de Deus, a vida da fé. Mas muitos não querem. Em nossos tempos, muitos cristãos, muitos católicos têm sido superficiais e nós devemos de olhar para nós e nos questionar em relação a isso. Também eu estou sendo superficial. O Senhor pede que nós purifiquemos o terreno para acolher a palavra. Se o terreno tem pedra, devemos de quebrar, lógico, ele fará a obra também com a sua graça, mas nós devemos de preparar o terreno, abrir as portas para que a semente caia, para que a semente produza raízes, para que a semente seja profunda. Então temos que tirar os espinhos, temos que tirar as pedras, temos que trabalhar a terra endurecida, porque senão a semente vai cair e não vai amadurecer, não vai produzir raízes.
E não poderemos dizer que a culpa é do semeador. A culpa é da terra. O semeador quer jogar na terra a semente, quer preparar a terra, mas se a terra fica e permanece endurecida, ou dá oportunidade a outras sementes que não a palavra de Deus de crescer na sua vida, a palavra de Deus não produzirá efeito. E como temos agido nós diante da palavra de Deus? Como temos agido nós diante de tudo aquilo que o Senhor nos oferece, nos dá, nos propõe? Temos realmente sido uma terra boa que produz frutos 100% mais do que aquilo que é esperado, porque recordemos, uma semente no templo de Jesus, mais uma vez repito, produzia no máximo 30% da sua capacidade numa região árida e deserta. O Senhor nos chama, na aridez, no deserto do mundo, a produzir 100%, justamente na parábola recontada hoje por São Lucas, 100% da nossa capacidade. E assim temos permitido que o Senhor realize esta obra em nós, temos trabalhado, lutado contra as preocupações pelos prazeres e riquezas da vida, lutado contra a tentação, qualquer tentação que aparece quer nos desviar do caminho de Deus, até mesmo de falsas religiões, superstições, lutado contra tudo o que até mesmo o diabo de retirar a palavra de Deus de nós por causa do nosso coração endurecido. E vemos então que o Senhor nos mostra diversos graus de acolher a palavra ou não acolhê-la. Tudo depende, repito uma vez mais, da purificação do terreno. E o terreno somos nós. E nós devemos de colaborar com o semeador. Caso contrário, não acontecerá aquilo que o Senhor nos oferece, espera de nós, nos dá. E ainda, tenhamos em conta, mais uma vez, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem a capacidade de entender, entenda. É isso que o Senhor está dizendo. Mais uma coisa, mais uma reflexão posterior àquilo que está no Evangelho de hoje. Jesus também fala, de um certo modo, do poder da palavra, das palavras, no geral. Quantas escutamos de diversas naturezas e qualidades que atuam sobre nós, que acabam exercendo uma influência sobre nós. E onde escutamos estas palavras? Não só no falar das pessoas, naquilo que lemos, naquilo que refletimos, nas músicas que escutamos, que hoje, em nossos tempos, não ajudam a crescer em virtudes e na fé. Então, quais palavras temos permitido ter influência sobre nós? Atuar sobre nós? Se nós vivemos uma vida intensa de busca de Deus, de oração, de conhecimento da fé, Jesus nos faz perceber e conhecer quais palavras devemos acolher e quais não, e eliminar aquelas que não devemos acolher de nossas vidas. Mas para isso necessitamos estar a seu lado. Necessitamos viver com Ele. E realmente temos sabido escolher as palavras que entram em nós ou que não entram, que afetam e atuam a nossa vida, nos edificando em Deus ou não? O Salmo nos diz: com canto apresentai-vos diante do Senhor. E assim pede que cantemos, demos graças a Deus ao longo dos salmos. E por que deveríamos de fazê-lo? Porque somos seu rebanho. Porque somos este terreno fértil onde sua palavra realmente produz vida. Mas mais uma vez, queremos fazer parte realmente deste rebanho? As nossas escolhas nos têm levado a isso? Por fim, a primeira leitura. Continuamos com a carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O que diz São Paulo, não só Timóteo, a nós também? Para vivermos o mandato, os dons, a fé, de forma íntegra e sem mancha, sem impurezas, segundo aquilo que nos foi transmitido, segundo aquilo que nos foi transmitido ao longo de 2000 anos de igreja, não segundo as nossas ideias, não segundo alguém que apareceu com uma ideia nova, interessante, que, nossa, me chamou a atenção tal coisa. Não. Mas devemos de viver integramente, a totalidade da fé, buscar a fidelidade ao Senhor, até que Ele venha, até que nos encontremos com Ele na sua glória. E temos nos dedicado ao tal fato, irmão e irmã. Temos nos colocado neste caminho de total abertura à palavra e manifestação do Senhor em nossas vidas. E para encerrar, volto à última frase do Evangelho. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, coração, recordemos, não é o centro da atividade emotiva. Na Bíblia, é a totalidade do ser humano, como se fosse o cérebro para nós. Então, devemos de, com a totalidade da vida, acolher de forma boa e generosa a palavra de Deus e conservá-la. Conservar é manter, como conserva, por exemplo, dos mantimentos que nós temos. Assim nós devemos de conservar a palavra de Deus. E encerra dizendo Jesus, e dão fruto na perseverança. Perseveros, ser severo consigo. Na insistência, na persistência da fé. No persistir em ser fiel à vontade de Deus na sua vida. No persistir, no insistir em viver os mandamentos de Deus, em ser santos, em viver os sacramentos, em viver a vida de intimidade na oração, na meditação da palavra, na meditação da paixão do Senhor? E realmente assim temos sido fiéis ao Senhor? Para darmos os frutos de forma generosa? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutarmos e meditarmos a palavra de seu Filho, de forma a vivenciá-la, colocar em prática em nossas vidas, com toda a abertura de nossa alma, de nosso ser, para que, vivendo a fidelidade ao Senhor, a integridade da fé, possamos ser fiéis sempre em nossas vidas a Ele, até o momento em que na hora da morte nos encontraremos com o Juiz, para assim podermos merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.